no computador essa live. O Inácio... Valeu, Fernando. Obrigado, tá, cara? Você passar aí e dar um alô. Um grande prazer de conhecer o Inácio lá em São Paulo, esses dias no treinamento que a gente fez junto. E eu já acompanhava ele nas redes sociais, mas a gente nunca tinha conversado. E aí, quando eu vi ele lá, eu falei, pô, esse cara aqui, esse cara ele é famoso, ele está arrebentando aí nas redes sociais, ajuda bastante o farmacêutico também é farmacêutico, né? E fala muito sobre essa questão de se posicionar, de se diferenciar, de ter um farmacêutico que agregue valor. Ô, Inácio, o seu Insta, para mim, está travado. Não sei se você está conseguindo ver direitinho aí, se está funcionando bem para você ou se é o meu que está com problema. Você está vendo, tá tudo certo aí? Ô, Inácio. Saiu, acho que de fato lá tá dando uma travadinha. Aí, beleza. Saiu, acho que de fato lá tá chegando. Então, o que está acontecendo, né? Com essa questão do Covid, né, o corona e tudo mais, aí agora sim. Show. A gente começou a fazer um trabalho para trazer informação e ajudar o profissional a passar por essa situação. Então, todos os farmacêuticos e a gente está colocando conteúdo aí em cima de conteúdo, né? A gente já está na sequência, hoje acho que é o 14º ou 15º. A gente está fazendo live. Já falamos de gestão, já falamos de prestação, já falamos de vendas, já falamos de mentalidade, né? A Karina participou também, ela falou sobre qualidade, o Alexandre falou sobre liderança, coisa ontem era para ter falado sobre os cuidados. Sobre o corpo, né? Porque nesse momento é importante, as academias. Algumas cidades têm proibições de ir no parque, então quais são as rotinas exatamente para cuidar? Não deu certo, mas eu já combinei para domingo, comigo a gente vai trazer esse conteúdo. O Inácio aqui, o Inácio é um cara que fala muito nessa parte do posicionamento farmacêutico. Estou muito feliz de poder dentro da drogaria. Eu estou muito feliz. É uma honra, né? É um prazer receber. É uma honra. Muito obrigado, tá, pela disponibilidade. E estamos juntos, né? Todo mundo lutando pela mesma causa agora, né? Ajudar a farmácia, salvar a farmácia. Obrigado mesmo, tá? Então a gente vai falar como potencializar aí o papel do farmacêutico, né? Como uma estratégia de farmácia. Então, no momento como esse, né? Não precisar um profissional que deve utilizar, sei lá, que até segurança, né? Faz no dia a dia, então a gente está na linha de trabalhar. Agora até tem um chamado do Ministério da Saúde, né, onde todos nós temos que responder lá também, falar para a gente, se chamar a gente vai, vamos embora, para ajudar mesmo. Inácio, eu não vou ficar enrolando muito, cara. Fala aí, quem é você, quem é o Inácio, né? Acho que deve ter uma galera que também conhece. E vamos embora pro conteúdo, cara. Vamos embora pro assunto aí. Tá na sua mão. Bora lá. Legal. Eduardo, cara, obrigado aí pela receptividade. Só para deixar claro aqui já no início, a honra é minha, cara. A honra é minha. Tá bom? Que bom, que bom. E parabéns pelo seu trabalho também, enfim, pela contribuição que você gera para esse mercado que a gente, enfim, ama demais. E é um mercado... enfim, todos nós estamos dentro dele. Eu acredito que a sua audiência que está aqui, a minha audiência que está, a gente está dentro desse mercado. Exatamente. E não é um mercado fácil não, mas quem está envolvido ama esse trem. Então, parabéns pelo que você faz, tá bom? Valeu. E, cara, bom, um pouco sobre o Inácio, né? Eu costumo dizer que eu sou... tem gente ali, ó, Vinícius Narciso. Ei, Vini! Hoje é folga, né, cara? Maravilha, show de bola. Folga também é momento de aprendizagem. Isso aí. Legal. Então, cara, eu costumo dizer que eu sou um farmacêutico desgarrado. Em que sentido, né? Normalmente, a nossa formação ela é técnica. E eu acredito que você também, Edu, você também é meio desgarrado, porque a nossa formação ela é mais técnica, ela é mais científica. Mas a farmácia é tão ampla, ela é tão dinâmica que ela permite a gente atuar em diversas áreas, não é? E uma coisa de 10 anos atrás, eu trabalhava em drogaria, eu era um farmacêutico de drogaria,
E da drogaria eu comecei a fazer algumas ações, eu comecei a dar treinamento para a comunidade, eu treinava hipertensão para as associações dos idosos, visitava, enfim, várias entidades, e aí começou a surgir um lance de treinamento na minha vida. E poucos meses depois, a empresa que eu trabalhava me levou para o RH, então eu fui um funcionário de recursos humanos, tanto é que eu fiz várias pós, MBAs, tudo em gestão de pessoas, não é? E aí é a hora que eu começo a desgarrar do lado técnico e começo a ver o humano que está ali, o farmacêutico que está ali. Então, a minha última década ela é muito pautada nisso, em como que nós, enquanto farmacêuticos, não é, conseguimos construir uma nova farmácia para a gente, para nós farmacêuticos. Então, a minha visão, o meu ponto de vista é o ponto de vista do farmacêutico, da pessoa física que está ali. E ela, na minha concepção, ela precisa gerar 3 frentes de resultado. Um resultado é para a saúde, né? O nosso papel, antes de qualquer coisa, ele é um papel de saúde. O segundo pilar de resultado é um resultado para ele, para que ele seja feliz com o que ele está construindo profissionalmente para ele. E o terceiro é para o negócio, é para a empresa, quer seja uma empresa dele, não é? Tem alguns farmacêuticos que são empreendedores, que têm as suas lojas, os seus negócios, a crescente agora são os consultórios, ou para a empresa que ele trabalha, para a empresa que ele, na minha opinião, deveria defender, não é? Às vezes, isso aí é um outro paradigma que a gente tem. Muitas vezes eu tenho um farmacêutico desconectado com o negócio, ou seja, ele está lá, mas ele não consegue chamar a empresa de nós. Ele chama a empresa de eles. O que eles decidirem, eu acato. Ou seja, não há essa integração, isso não é uma máxima. Então, eu aposto nessas 3 frentes aí, saúde, ele e o negócio. E com isso, cara, a gente percorre o Brasil fazendo as nossas caravanas, fazendo os treinamentos, desenvolvendo os farmacêuticos, os líderes também desse nosso setor, não é? Então, esse aí é um pouquinho do Inácio. Show, show. Tá, e tem na bagagem aí uma vivência boa, né, na parte de RH, né, cara? Ficou aí, coordenou muita coisa, criou muita coisa. Não sei se você quer falar nome de empresa aqui, né, mas pelo pouco que a gente conversou, assim, eu falo, pô, esse cara aí tem muita coisa para compartilhar e ajudar, né? Então, muito legal ter você aqui. E aí a nossa temática hoje, né, até fixei aí essa parte de potencializar o papel do farmacêutico como estratégia, né, na diferenciação da drogaria. Primeiro, cara, eu queria que você contasse, assim, explicasse um pouquinho para a galera o que é diferenciação, né? Porque a maioria das pessoas, às vezes a gente fala assim, pô, você tem que fazer marketing de diferenciação, você tem que explorar alguma coisa para ser diferente dos outros, né? O que é isso primeiro, né? Para a gente começar deixando mais claro para a galera o que é isso e que benefício isso vai trazer para a minha farmácia ou para a minha profissão, eu como profissional farmacêutico, que benefício eu tenho em utilizar esse tipo de situação? Como que é isso, cara? O que é a diferenciação em si? Legal. Edu, eu queria que você tivesse feito essa pergunta ontem à noite. Ontem à noite eu fiz uma live, tivesse o cara inteligente é outra coisa, né, bicho? O cara, enfim, tá em outro patamar. Mas, vamos lá. A gente tem vai falar aqui de fatos, tá bom? Então, vou tirar aquilo que eu acredito, vou usar um pouco de dado. Nós temos hoje no Brasil algo em torno de 220 mil farmacêuticos. É algo em torno disso, talvez até um pouco mais do que isso, mas é aproximadamente 220 mil farmacêuticos. Desses 220 mil farmacêuticos, é bem provável, e aí os números eles flutuam um pouquinho, então eu vou me ater ao dado que eu tenho, que é o dado do Conselho Federal de Farmácia. 81% atua em uma área que é o varejo, que é a drogaria. Ou seja, dos 220 mil, 81% está em uma área, que é o varejo. Então, falando especificamente para esse grupo de pessoas, a gente fez farmácia, entramos numa atividade em drogaria e... Edu, deixa eu te fazer só uma pergunta. Essa live tem hora para acabar? Não, tem não, cara. Não, tá não, porque senão ia encurtar a história. Tem não. Quando você deixa o professor falar, cara, é o infinito, né? Fica à vontade, o tempo é seu. Então, valeu. Então, se 81%, tá bom, do pessoal atua em uma área, e essa uma área não é qualquer área, porque a drogaria, ali em 1950 para 60, o farmacêutico sai da drogaria. Ele literalmente sai. Então, é uma época
em que eu chamo de apagão farmacêutico, ou seja, uma época em que o farmacêutico ele ia lá na drogaria, mas ele praticamente ele assinava, verificava alguma coisa. Alguns farmacêuticos, por iniciativa, ficavam ali, se mantinham ali. Tinham alguns donos também do negócio, naturalmente ficavam ali. Mas enquanto o Brasil, não, eu ia ali assinar. Com uma lei que é a 5991 de 73, que já era um apelo em 73, o farmacêutico começa a ocupar o varejo em meados de 95, 96. Então, 95, 96, 2000, o farmacêutico está voltando. Só que ele ficou fora, década de 60, 70, 80 e parte dos 90, ou seja, 40 anos fora. Quando ele fica uma geração inteira fora, quem estava lá? Quem que segurou o piano? Os balconistas, os atendentes, os vendedores. Então, para o farmacêutico que voltou para o varejo, ele não teve como ver, ele não teve como ouvir e aprender com um farmacêutico. Ou seja, ele aprendeu a atuar na drogaria vendo o trabalho de um balconista. Uhum. Então, é muito comum, inclusive, as pessoas falarem, puxa vida, eu não sei a diferença entre um farmacêutico e um balconista ou um atendente. E é realmente confuso. Por quê? Porque a gente pega a caixa, a gente às vezes consegue ler, às vezes não, a receita, aquela coisa toda, cota o preço e vem o próximo, e a gente pega a caixa e tal. Então, é muito fácil para as pessoas confundirem o papel do farmacêutico, mas a pessoa que às vezes mais confunde é o próprio farma, por causa dessa lacuna aí. Então, veja, em 81% das pessoas, eu estou falando aqui de 160 mil farmacêuticos aproximadamente, em uma área viciada que aprendeu com um cara que não era farmacêutico. Aí quem fala, mas Inácio, eu tenho um mês de formado. Quem me ensinou foi um farmacêutico. Beleza, mas ele aprendeu com quem? Que aprendeu com quem? Então, quem me recebeu, a primeira vez que eu entrei numa loja, quem me recebeu foi uma farmacêutica. Inclusive, morro de amor por ela até hoje. Mas não foi ela que aprendeu para me ensinar. Ela aprendeu com alguém que aprendeu com alguém. Enfim, é uma cascata. E aí a gente chega na diferenciação. Porque a gente começa a ser formado para o varejo como se fosse uma forma, literalmente uma forma. A gente tem aquele pacote básico de lei. Então, ó, pega a portaria 344, pega a RDC 20, pega não sei o que e tal, pega a SNGPC, você começa a ter um pacote de lei. Você começa, o primeiro desafio do farma na drogaria não é nem atuar como farmacêutico, é ler a receita. Depois é saber algum nome comercial. Ou seja, ali não entra muita ciência. E aí, normalmente, é um desânimo. Cara, eu fiz farmácia, foi para isso? Então, se não estiver bem sintonizado, a gente acaba chegando nesse ponto. E aí que entra a diferenciação. Na nossa academia, não é? A diferenciação, o que é? É quando o zigoto forma blasto e da blasto eu tenho a célula tronco. A célula tronco vai se diferenciar em alguma outra célula, ou seja, uma célula do pâncreas, uma célula do fígado, uma célula do coração, uma célula do olho. Esse processo de diferenciação muda a estrutura, a forma da célula e muda a função dela. No nosso caso, enquanto farmacêutico, nós estamos na mesma forma, é como se nós fôssemos uma célula bruta, uma célula ainda indiferenciada. Então, a diferenciação é, a nossa área farmacêutica ela é riquíssima, eu posso dizer que ela é infinita. Então, quando a gente fala em classes terapêuticas, em medicamentos, em interação medicamentosa, ou seja, é humanamente impossível um farmacêutico na face da Terra dominar aquilo ali plenamente. E aí, o resultado disso pode ser o quê? A gente se forma de maneira generalista, a gente tem essa inteligência superficial das coisas, então eu tenho uma noção das coisas, mas eu não faço mergulhos profundos na minha atividade. Sem o mergulho profundo, eu não sou especial em um determinado ponto. Significa mais ou menos o que na prática? Um cliente, um paciente que visita a farmácia A e visita a farmácia B, deu uma travadinha aí, eu não sei se travou tudo. Não, para mim tá normal. Você me escuta, Edu? Estou te ouvindo. Tá normal? Show de bola. Então, um cliente, uma pessoa comum que entra numa farmácia de uma esquina A e depois ele vai para uma farmácia da esquina B, não necessariamente ele vê diferença entre o farmacêutico. Não sei nem se ele vê o farmacêutico. Se ele vê, eu não sei se ele vê a diferença nesse papel. Então, a diferenciação, traduzindo aqui para o nosso vocabulário, que é essa analogia com a célula tronco, não é? Pluripotente, olha isso, diversas potencialidades, é a hora em que o farmacêutico realiza que ele não vai ser bom em tudo. Porque ele tenta fazer isso. De alguma forma ele tenta. Ele busca isso e o mercado meio que cobra isso dele.
Mas, na verdade, o que o mercado está cobrando seja razoável em tudo. Tenha essa inteligência superficial, porque vai vir gente com Alzheimer, vai vir gente com diabetes, vai vir gente com câncer, vai vir gente com doenças raras. Isso vai acontecer, ok? Porque é uma porta aberta, ali chega de tudo. Chega uma mãe com criança, tem aplicação, enfim, tem agora os testes, a coisa vai ampliando. Mas tenha, então, no meio dessa superficialidade, uma diferença. Essa uma diferença é o seu ponto de destaque, é o seu ponto de arte, o ponto de arte farmacêutica. Então, na hora que o farma ele realiza que, cara, eu adoro esse tema, eu adoro esse assunto, eu sou muito bom nessa atividade, é a hora que ele aprofunda naquilo ali, mantém a loja funcionando, porque ele vai ter que saber razoavelmente de tudo, mas vai ter um assunto que talvez ele seja o melhor no bairro, o melhor na cidade, o melhor no estado, talvez na empresa dele, quem sabe até no país. Então, a diferenciação é a hora que o cara ele entende para que ele escolha o que é interessante para ele. Então, essa é mais ou menos a diferenciação aí. Que massa, cara. Essa analogia aí eu nunca tinha ouvido, não. Muito, muito bom, muito bacana, muito legal. E traz, de fato, essa questão, né, do potencial do farmacêutico, né? Ele pode ser tantas coisas, né, cara? Eu me lembro muito bem, acho que em 2013, 2014, acho que em 2013, logo que eu vim para Maringá, eu entrei na Associação dos Farmacêuticos daqui, né? E rapidinho eu me tornei presidente. Eu não sei porquê, mas todo mundo foge desse negócio, né? E aí eu virei presidente e tal. E aí, quando eu me tornei presidente, o conselho me procurou para dar umas palestras para quem estava se formando. E uma dessas palestras era exatamente quais são os papéis que o farmacêutico pode desempenhar, né? Depois de formado, quais são os caminhos que pode seguir. Naquela época, se eu não me engano, na apresentação tinha 35 caminhos. Se eu não me engano. Aí, se você tiver até essa informação também atualizada hoje, aí você até fala pra gente. Mas, cara, você pensa, você tem 35 caminhos. Você tem 35 portas para abrir, mas 80% escolhe a mesma porta. E aí, depois que atravessa aquela porta, não faz mais nada. Poxa vida, será que eu vou ter resultado acima da média fazendo isso, né? Porque eu vejo muita gente falando, dando palestra, falando assim, pô, o farmacêutico tem que ganhar 10 mil, o farmacêutico tem que ganhar 15 mil. Mas, cara, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, como é que vai ganhar tudo isso, né? Então, esse ponto da diferenciação é justamente o que mostra, né, o que dá para fazer, o que pode ser feito. E aí você falou muito bem, né? Escolha aquilo que você é bom, aquilo que você gosta e vai para cima daquilo. Foi o que eu fiz lá atrás, né? Eu vi, pô, balcão, gosto muito de balcão, gosto muito de relacionamento com pessoas, né? Quando eu tive a minha farmácia, foi a certeza, eu falei, pô, isso aqui é o que eu quero para minha vida. Mas aí eu comecei a, pô, peraí, essa parte da gestão aqui, ela também é legal. Também é legal. E não tem muita gente fazendo. Então, entre ir para um caminho que já está todo mundo, um caminho que não tem quase ninguém, para onde eu vou? Para esse caminho que eu gosto e não tem muita gente fazendo. E eu acho que é uma escolha acertada, né? Porque eu continuo nesse caminho e continuo sem ter muita gente fazendo. Então, ainda é um oceano bem legal para se navegar, né? Então, essa parte da diferenciação, muito legal sua explicação, muito bacana. Você vê, a gente está no universo de 220 mil farmacêuticos? 220 mil. Aproximadamente 82 mil farmácias no país. Portugal tem 2 mil e poucas farmácias com 8 mil, 9 mil farmacêuticos, mais ou menos, né? Então, assim, o nosso país, ele enfim, é muito grande e aí a gente tem que se diferenciar mesmo, né? Porque se não se diferenciar, vai nadar, vai morrer na praia e aí chega aquela questão de ficar frustrado, enfim. Mas o ponto aqui é, o que eu posso fazer, né, para se diferenciar? Então, você trouxe essa explicação e aí eu queria saber o seguinte, o que eu posso fazer para ser diferente desses 160 mil que está lá na linha de frente, que está lá no balcão nesse momento e provar, porque assim, a gente está vendo um movimento, Inácio, não sei se você já percebeu aí também, mas agora essa situação que a gente está vivendo, na crise existem oportunidades, né? E aí se você olha para as oportunidades da forma que ela deve ser feita, né? Porque hoje cedo, inclusive, a gente discutiu na equipe, né? Com esse problema, qual é a dádiva, né? Qual é a parte boa que a gente vai poder aproveitar nisso aqui? Qual é o aprendizado que a gente pode ter? Na farmácia é a mesma coisa. Por quê? Está tendo uma descentralização muito grande, né? Eu não sei, as pessoas não podem sair da região que ela está ali, da casa, ir para o centro, onde tem as grandes farmácias, tem as farmácias mais baratas, mas eles têm que permanecer ali no bairro. Então, a farmácia do bairro começou a ter muito mais movimento do que tinha.
E aí, se o farmacêutico consegue provar, né, consegue mostrar que ele de fato é diferente, que ele de fato tem uma coisa diferente daquele cara que simplesmente fala para ele assim: oi, boa tarde, bom dia, boa noite, é X, pá, e acabou. Ele prende, ele pode fidelizar, ele pode transformar esse consumidor num cliente, né? Porque, na verdade, hoje está em nível de consumidor e ele pode transformar esse cara num cliente. O que ele pode fazer agora, cara, né, para aproveitar essa onda, né, de movimento que está tendo a mais na farmácia dele e mostrar que ele é diferente? Ou seja, se mostrar diferente, né? Aproveitar essa parte da estratégia da diferenciação que você acabou de falar, independente dele ser o dono ou não ser o dono da farmácia, né? Porque o farmacêutico está lá para agregar valor à farmácia. O que eu posso fazer enquanto farmacêutico para chegar nessa situação, Inácio? Fantástico, Edu, fantástico. Edu, vamos considerar aqui duas coisas, duas premissas, tá? Que vai de encontro com o que você já estava levantando. A primeira é o seguinte: você fez uma comparação com Portugal, né? O Brasil já passou da marca de 700 faculdades de farmácia. O Brasil sozinho... Oi? Lá em Portugal tem 3. Aqui tem 704, 706, alguma coisa assim. Então, o Brasil sozinho, ele tem mais faculdades de farmácia do que se a gente juntar todas as faculdades do planeta. Nossa, cara. O nosso país é grande, mas tem países maiores do que o nosso aí, sabe? Então, o que começa a acontecer? Até por pressão da lei, eu vou chamar aqui de vaga de emprego. Tem emprego para farmacêutico, porque eu começo a abrir drogaria, a gente, você bem disse, passa da marca das 80 mil drogarias, 82 mil drogarias, ou seja, eu preciso de gente para trabalhar. Faculdades começam a ser abertas, só que aí eu formo mais farmacêutico do que o mercado estava precisando. E aí eu tenho que acomodar esse pessoal. Ou seja, levando isso em consideração, e levando o segundo ponto em consideração, que muita gente no Brasil, era até legal perguntar ao pessoal aqui, eu não sei se todo mundo que está aqui é farmacêutico, mas para quem é farmacêutico, é muito comum as pessoas na rua não saberem reconhecer quem é o farmacêutico. Se tiver alguém aqui que concorda, discorda, escreve para a gente, sim ou não. A percepção de vocês. Tem um estudo, Edu, que foi feito com quase 2.000 pessoas. A pessoa tinha acabado de sair da loja, ela está na porta da loja, e o entrevistador fazia uma pergunta assim: olha, você sabe me dizer na loja quem é o farmacêutico? E muitas delas tinham sido atendidas por farmacêuticos. E 54% diz que não sabe quem é o farmacêutico. Não. Mesmo tendo sido atendido por um farmacêutico. Então, olha só, o nosso mercado está ficando competitivo, apesar de crescer muito, a gente está perdendo hoje para o petróleo e para a tecnologia apenas, não é? E tem gente falando lá, é isso, ó, certamente é isso, show. E a gente tem que levar em consideração também... Verdade, ainda acha que somos mero balconistas. Então, a gente está com o mercado competitivo, e as pessoas não necessariamente sabiam para que a gente servia. Tinha essa dúvida, essa confusão mesmo entre, né, um vendedor de loja, um farmacêutico e tal. Só que agora, com a Covid-19, está escancarado que um farmacêutico faz diferença na vida de alguém. Está escancarado. As pessoas chegam na farmácia, quem é o farmacêutico? Nossa, é você? Não, eu nem sabia, que bom que você está aqui. Olha, apareceu essa bolinha, será que é Covid-19? Sabe? Então, farmacêutico agora, ele está na capa da revista. Não vamos ficar tristes se tiver farmacêuticos nos ouvindo aqui, que às vezes o presidente fala assim, os médicos, os enfermeiros, e ninguém falou do farmacêutico. Não fica triste, porque as pessoas pensam em hospital, e quando pensam em hospital, cara, é médico e enfermeiro. Mas a gente sabe que tem 82 mil drogarias segurando a bronca aí e ainda vai segurar mais. Tá? Então, esse é o nosso cenário. Aí a gente chega o quê? Cara, se eu não me diferencio, eu sou mais do mesmo. E aí é mais ou menos assim, se a empresa precisar trocar, é só uma troca de CRF, porque eu não estou diferenciado, eu não tenho um ponto-chave para mim e para o negócio. Então, começa a ser mais mandatório, inclusive, o cara se diferenciar. Então, rola uma concorrência, deve ficar ainda mais acirrada. Então, os melhores vão se sobressair aqui.
não é? E levando em conta que as pessoas não sabiam, mas que agora começam a saber, eu não tenho dúvida que esse é o melhor momento dos últimos 20 anos para ser farmacêutico no Brasil. E aí, agora pegando talvez dicas aqui para quem está entrando. Se você identificar um ponto que você gosta, que você poderia falar horas e horas, o que você é capaz de estudar mais aquele assunto porque você gosta, você localizou esse ponto, aí agora você começa a pensar em estratégia. Então, a estratégia pode ser, se você, por exemplo, colocar para a gente aqui algo mais factível. Se o lance é diabetes, a empresa, às vezes, está com o farmacêutico desconectado. Se a empresa entende o que conecta aquele cara com a saúde, ou com, sabe, proporcionar algo positivo, algo maior, gerar uma onda especial, a empresa vai lá e fala: "Oi, Inácio, é diabetes? Inácio, eu estava pensando em fazer aqui uma sessão assim, assim, assada. A gente tem uma sala, não tem a sala, mas tem um espaço, não tem um espaço, vê com as condições que tem." E aquela loja, através do Inácio, que gosta de diabetes, começa a se destacar em diabetes. Significa mais ou menos assim: eu vou entregar para os meus pacientes algum serviço que a maioria das lojas, se bobear, nenhuma delas estão entregando. Então, todo mundo que é diabético vai tender a vir comprar comigo. E isso não significa que os outros vão parar de estar comigo, mas significa que eu vou chamar mais atenção para um ponto. E quanto mais, normalmente, pessoal, o farmacêutico ele tem um nível de entrega para o próximo muito alto. Não é à toa que ele fez farmácia, ou seja, farmácia é um curso de doação. É para o próximo. Às vezes a gente deixa até a nossa saúde um pouco no segundo plano para a gente se doar para a próxima pessoa ali. Tem muita gente que às vezes trabalha no varejo e não toma água. Cara, como é que as minhas células vão funcionar se eu não tomar água? Mas às vezes a gente faz isso, trabalha numa sequência sem água. Às vezes numa sequência sem almoçar, sem jantar. Ou quando vai almoçar, come alguma coisa de micro-ondas, ou seja, uma bomba de sódio, um negócio cheio de gordura, não vai fazer bem para a saúde. Mas ele faz ali rapidinho, porque já tem gente no balcão chamando ele. Não é? Então, uma característica nossa é a gente se encolhe para poder continuar ajudando o outro. Nesse sentido, se a empresa percebe isso, ela pega o farma e faz o quê? O projeto do carro. Qual é o ponto que você quer trabalhar? E às vezes, Edu, a gente tem testes com isso, inclusive com os alunos e tal. Às vezes, a gente não necessariamente tem budget para aumentar o salário. Mas, cara, só de calibrar a atividade, eu ganho qualidade de vida, eu ganho uma coisa importante para mim, que é valorização e reconhecimento. Então, eu me sinto uma pessoa melhor, eu me sinto contribuindo mais. E se isso gerar resultado, aí já é uma outra camada até de negociação, não é? Então, se for uma empresa pequena, você pode negociar mais facilmente o valor do salário. Se for uma empresa média ou maior, o farmacêutico vai... Às vezes surgem cargos que nem existiam, porque o cara está fazendo um negócio diferente. A gente, às vezes, está muito acostumado a olhar na empresa o próximo cargo, mas a gente olha para aquele cargo que já está estruturado. Se for uma escadinha, então, Farma 1, Farma 2, Farma 52, gerente 19, vice-presidente, a gente olha para essa escadinha. Mas quando você se diferencia, e isso é novo ali para aquele negócio, tem que surgir um cargo novo. Então, às vezes, a gente só considera a escadinha que a gente já viu, né? Mas aí pode construir opções novas acabam surgindo. Se você fizer algo novo, você vai chegar em algum ponto que não estava descrito, né? Enfim, eu vivo isso. A parte da inovação ela é sensacional, né, cara? Porque você cria um mundo novo, né? Então, não necessariamente você vai fazer parte da escadinha. Você vai fazer ele criar um outro degrau nessa escadinha para que ele encaixe em você. Porque se você está criando algo que é bom, ele vai te encaixar, né? Não tem dificuldade em entender isso. Agora, o lance é o seguinte, né, que eu tenho visto muito. O farmacêutico, e eu tenho discutido muito isso, e eu sou farmacêutico, sou presidente da Associação dos Farmacêuticos aqui de Maringá, sou corporativista mesmo, defendo a nossa profissão ao extremo, gosto muito da nossa profissão, mas eu percebo o seguinte, cara, que o farmacêutico, né, ele acaba sendo mais um lá dentro da loja, ele deixa, né, quando o cara não é o dono, e ele é o funcionário, ele é o gerente, ele deixa o dono fazer o que ele quer, mas eu não tenho voz, mas eu não sei o quê, e acaba inventando algumas coisas, beleza. E aí,
Quando você não tem uma postura, você deixa que as pessoas te levem para onde elas querem, né? E aí, quem se diferencia, e aí por que eu estou falando isso? Quem se diferencia é a loja e não o profissional, né? O que eu estou falando? Quando eu estava para me formar, eu fiz estágio numa farmácia aqui em Paraná, mas em Guarapuava. E aí, essa farmácia, ela é reconhecida na região por fazer o trabalho em cima do diabetes. Você falou do diabetes e vê do diabetes. Então, todo dia Mundial de Saúde, ela coloca lá as listinhas, avisa na rádio, e faz fila, vai a galera lá, e parará, parará, parará. Quem é reconhecido lá como o que está preocupado com a população? A empresa. Se tem farmacêutico ou não tem farmacêutico fazendo o teste, ninguém nem está preocupado. Mas a empresa, ela é reconhecida por se importar e por se preocupar pelos pacientes diabéticos, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, essa empresa, ela tem um ticket médio muito legal, ela se posiciona muito bem na cidade, ela ganha muito bem por conta disso. Ela se posiciona, a empresa. Se tem farmacêutico lá, ninguém nem sabe o que você acabou de falar. E uma outra farmácia que eu visitei no Amapá, ela tem um nome de drogaria popular, ela é extremamente focada no popular e tal, só que também tem o cantinho do diabético. Só que lá, o farmacêutico é o cara que se posiciona. A farmácia tem o posicionamento de preço popular, tá no nome. Mas a hora que você entra lá dentro, você vê um cantinho de atendimento e lá tem um farmacêutico. Lá é o farmacêutico que é o profissional diferente. Então, assim, existe uma grande questão, e eu acho que é legal você também explicar para os caras que, às vezes, o farmacêutico fica passivo e ele deixa a empresa se diferenciar e ele fica para trás. E o importante é a gente trazer para a gente essa responsabilidade, nós como profissionais nos diferenciarmos e não deixar a empresa se diferenciar e ganhar os méritos em cima de um trabalho que a gente deveria estar sendo reconhecido, né? Então, acho que isso é um ponto assim que a gente tem que refletir muito, tem que pensar muito, porque tem muita empresa, tem muita farmácia ganhando o mérito que deveria ser do farmacêutico, mas o farmacêutico não aparece, ele fica ali no cantinho, lançando o SNGPC dele, tudo mais e tal, e não vai para cima, né, dessa parte da diferenciação. Oi, tá ouvindo? Travou um pouquinho aqui. Voltou, tamo junto. Terminei aqui, aí falou assim, e aí ele não vai para cima dessa parte da diferenciação, né? Que eu acredito que é onde ele deveria estar focado ali, trabalhando o conhecimento dele para se diferenciar e não deixando a farmácia se diferenciar, na verdade. Então, Edu, é fato, cara. A gente não viu isso, esse protagonismo, essa atitude, essa iniciativa, a gente não viu isso. Nós herdamos um jeito de ser farmacêutico passivo. Sabe? Eu contribuo muito para a saúde, eu salvo aquilo que eu tenho que salvar, eu preconizo a legislação, eu defendo as coisas que eu vi, que eu sei que eu tenho que fazer. Agora, tomar as rédeas, sabe? Bater no peito e falar, não, deixa comigo que a gente vai fazer esse projeto dar certo. A gente começa a ver isso, mas no meio dessa multidão farmacêutica, é raro ver, é muito raro encontrar esse exemplo seu do Amapá, onde o farmacêutico está lá por iniciativa dele, onde ele convenceu. É legal a gente falar isso e olha a riqueza quando a gente encontra duas visões, né, Eduardo? A tecnologia é uma coisa, cara, fantástica, que a gente, caramba, potencializa, né? Quando você une dois, potencializa. Eu estava entrando aqui para a gente fazer a live e tudo mais, e aí eu recebi um direct, manja aqueles direct que é textão? Textão, adoro textão. Cara, textão é sinônimo de que a pessoa se importa com aquilo, né? Então é legal. E ele me falou algo que você acionou aqui. Ontem à noite eu fiz uma live também para os farmacêuticos e tal, a gente falou inclusive sobre isso, sobre a diferenciação e tudo mais. E ele falou, me escreveu, ele é de... Deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar. Ufa, ele falou algum lugar do país, mas enfim, isso aí me fugiu. E aí ele falou o seguinte, Inácio, eu não consegui dormir depois daquela live. E aí eu estou com um projeto a minha empresa, no caso dele, não tem consultório, e eu quero propor lá para a minha empresa para a gente abrir o consultório. E aí eu sou bom em... Falou
que ele era bom lá, não lembro se era oncologia, e ele queria fazer um consultório para acompanhar pessoas com câncer e tal. Ou seja, ele viu que o quê? Depende dele, é ele que vai pegar um caderno, vai desenhar um projeto dele com as condições dele da melhor maneira possível e ele vai apresentar esse projeto. Ele vai negociar esse projeto com a empresa. E se gerar valor para a empresa, cara, não tem um empresário que não se encante por um projeto bom. Né? O cara é empresário provavelmente porque ele gosta de projetos. Porque ele sente essa vibração e fala, cara, só tem um jeito, é testando, vamos testar. Tem investimento? Agora tem sim ou não? Qual que é o budget? Dá para fazer? Não dá? Dá para começar barato e dando certo a gente vai aumentando o volume? O que você precisa? Sabe? Às vezes o que o cara precisa é de um livro, é de um curso. Às vezes ele não precisa nem de ferramenta nova, às vezes a farmácia já tem o mínimo para ele começar. A gente não está falando às vezes de iniciativa monetária, mas é iniciativa humana mesmo, né? Então, muito legal o que você falou aí, cara. Sem a gente, não tem como, na minha visão, você citou o farmacêutico com 10 mil reais, né? Cara, é possível, mas eu tenho que valer 10 mil reais. Eu tenho que fazer um processo para gerar, para que o negócio consiga pagar. Eu trabalhei com a folha de pagamento muito próxima, eu não era responsável pela folha, mas eu era muito próximo da folha, Edu, porque eu trabalhava com um plano de carreiras. Então, para eu promover alguém, eu tenho que pegar o budget da minha folha, se eu tenho margem na folha para promover ou não. Ok? E, cara, folha de pagamento é um negócio apertado. Qualquer R$1 ali é uma mudança enorme nos números. Então, para eu aumentar R$1, a pessoa, se ela quer aquele R$1, ela tem que entregar esse R$1. E eu não estou falando, tem farmacêutico que fala, Inácio, você está falando de venda. Cara, eu não estou falando de venda, eu estou falando de gerar valor. Se você gerar valor para o seu paciente, se você tiver com um jaleco legal, sabe? E a pessoa olhar para você e falar, nossa, vou entregar a minha vida a você. Olha a responsabilidade que um farma tem. A partir daquele momento, não é mais venda, é vida. Se precisar, você conhece as suas ferramentas, utiliza. Se não precisar, eu quero ser o primeiro a dizer, meu senhor, minha senhora, você não precisa tomar isso. Faz isso, isso e isso. Ou seja, eu tenho duas coisas que eu posso recorrer. As ferramentas, que são os produtos, são os medicamentos, os correlatos de higiene e beleza, são as minhas ferramentas, e aqui está o meu conhecimento. Às vezes o paciente precisa só do meu conhecimento, mas aquilo ali também é uma venda, porque eu estou vendendo o meu papel. Eu estou vendendo a informação de que, olha, pode confiar em mim, eu conheço e só com o meu conhecimento você não vai precisar nem tomar isso aqui. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou deixar de vender. Não, você vai vender para o resto da vida, porque a pessoa viu que você é íntegro, viu que você é verdadeiro. Então, são esses lados aí que acho que às vezes a gente tem que abaixar a guarda. Farmacêutico, quer ver uma frase, Edu, que eu uso e que gera polêmica? Pode polemizar? Manda ver, cara. Uma frase perigosa, mas é com muito amor, né? É o seguinte, farmacêutico é o melhor vendedor de uma drogaria. Eu não estou falando que ele é o cara que vende mais. Eu não estou falando que ele é o cara que mais passa no caixa. Mas ele é o único que tem propriedade para dizer sim ou não. Inclusive, o nome do negócio lá é farmácia. Farmácia. É farmácia. Então, a credibilidade, a confiança... Eu posso ser o dono da farmácia, mas eu sei que se eu tiver um farmacêutico incrível, os meus clientes vão respeitar ainda mais o meu negócio, vão ver o quão eu sou participativo para a comunidade. Então, eu posso ter um farmacêutico meia dúzia e ninguém vai ver diferença, ou posso ter um farmacêutico que passou por esse processo de diferenciação. As pessoas reconhecem isso. E quanto mais elas reconhecem, mais valor a minha loja, o meu negócio ganha também, né? Isso é legal que você está falando, né? Porque se o profissional se valorizar, vai valorizar o negócio, né? Então, todo mundo vai ganhar mais. Se você é o dono da farmácia, e é farmacêutico que é dono, e não está se valorizando enquanto farmacêutico, muito provavelmente a sua farmácia ela está também desvalorizada na comunidade. Se você é funcionário e não está se valorizando na farmácia, como farmacêutico, mesma coisinha. Você vê, eu falei de Portugal porque eu tenho um projeto de montar alguma coisa lá ainda também, né? Então, a gente tem um BI aqui, um negócio, uma startup e tal, e eu tenho interesse de ir para lá. Então, volta e meia eu converso com farmacêuticos de lá para entender algumas coisas. E aí, essa semana passada, eu estava falando com um cara lá, daí ele me deu esses dados. Não, hoje nós temos 2.000 e tantas farmácias.
A concorrência por preço também está absurda, né? Tem essa parte lá, a margem muito achatada, porque todo mundo discutindo preço. Mesmo sendo farmácia de farmacêutico, esqueçam que existe um mundo ideal onde eu vou vender tudo no preço cheio e vou ganhar o máximo possível. Não tem. O mundo inteiro hoje tem concorrência e aí, consequentemente, tem achatação de margem, tá? E aí, o que ele falou para mim que eu achei muito legal? Aqui o farmacêutico de fato manda na farmácia. Tá? O que isso significa? Se existir uma prescrição de um MIP, não vai sair da farmácia sem passar pelo farmacêutico. Então, se vai ter uma indicação, obrigatoriamente vai passar pelo farmacêutico. Porque o farmacêutico é o cara que detém o conhecimento. Você acabou de falar aí. Pô, o farmacêutico é o cara que manda no negócio. Então, se você está deixando dentro da sua farmácia as coisas acontecerem de qualquer jeito, significa que você está perdendo a mão do negócio. E aí, na semana passada, eu estava falando fiz uma live dessa também com o Thiago Bocalon, não sei se você já falou com ele, que é o cara que fala muito de serviço também, né? E aí ele usa o serviço como um diferencial dele. E você vê como é interessante, né, cara? A gente falou bastante e falamos, inclusive, dos preços do serviço. Um serviço que ele cobra, que é essa parte da revisão farmacoterapêutica, ele cobra R$170 na consulta, e a intenção dele, o foco dele é trazer mais qualidade de vida para o paciente. E nessa questão de dar qualidade de vida, ele pode até retirar alguns medicamentos que estão ali, que ele faz a análise ali e fala, peraí, o médico 1 te prescreveu isso, o médico 2 te prescreveu aquilo. Porque esses são muito carentes, são muito postinho, né? E aí o médico do posto roda muito, e aí vai lá, não olha o que o cara já tinha dado e vai mandando coisa para cima. Aí fala, dentro da nossa revisão, isso aqui tem que tirar. Isso aqui, aí ele fala, cara, aí a pessoa fala assim, pô, mas você vai vender menos. Eu não vou vender menos. Eu vou vender para ela pro resto da vida dela. Porque agora ela confia em mim. E é exatamente o que você falou, né? Então, essa é a grande mágica da diferenciação, né? Você se diferencia dos demais, você tem o seu valor diferenciado também, né? Então, o farmacêutico, enquanto profissional, ele é mais valorizado. Ele pode cobrar pelo consulta, né? Porque a grande dúvida dos caras é, pô, se eu cobrar, será que vão me pagar? Se você fizer igual todo mundo, com certeza não. Mas se você diferenciar, aí a coisa muda, né, Inácio? Então, essa parte da diferenciação eu acho muito legal, porque valoriza demais o cara, né? Olha lá, o Rodolfo entrou aqui também. Rodolfo. Ó, tem uma questão que o André comentou aqui. Deixa eu ver aqui. Exemplo, interação medicamentosa é algo que o farmacêutico pode salvar vidas diariamente. Exatamente, que acabamos de falar aqui, né? E todos os farmacêuticos que estão aí sabem fazer a análise da interação medicamentosa, né? Aí o próprio André comentou aqui também, as faculdades formam para sermos empregados. Eu acho que eu não conheço muitos países, né? Mas eu conheço alguns, conheço algumas culturas. O que eu vejo? O Brasil é um país que o empreendedorismo está na veia das pessoas. O empreendedorismo está na veia das pessoas. Só que o latino, isso não é sei lá, acho que não é generalizando, né? Mas o latino, ele tem um jeitão mais, vamos ver, não sei o quê. E aí monta, às vezes, né? Vai empreender, não, é muito difícil, não sei o quê, não sei o quê. E vai levando as coisas com a barriga, né? E não presta atenção nisso. Tipo, o Inácio, ele foi estudar essa parte, só que pelo que eu entendi aqui, ele também conhece muito a história do farmacêutico em si. Ele começou a falar aqui, quais dos farmacêuticos foram estudar isso? Né? Porque, pô, entender um pouco disso também para querer, né? Eu vou trazer, porque uma coisa que eu falo muito, Inácio, é que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. E o grande profissional é o profissional que começou do zero e também fez a coisa certa. É isso. Né? Então, existe um paralelo muito grande nisso. E os caras hoje não querem muito fazer a coisa certa, porque a coisa certa dá mais trabalho, né? Se diferenciar dá trabalho, você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais, você tem que comer lá no balcão, igual você falou. Então, essa acho que é o grande preço a ser pago, né? E nem todo mundo está disposto a pagar por esse preço hoje. E com o aumento da concorrência, menos ainda, né? Menos ainda. Então, cara, eu acho que essa parte... Edu, pode falar. Você permite eu fazer um adendo no que... Eu não vi quem perguntou o negócio da faculdade. Correndo aqui para ver se tem mais perguntas aqui também. Quem falou da faculdade? Vai falando aí, então. Porque a faculdade, a minha
a minha visão, ela é o seguinte. Primeiro que, às vezes, hoje em dia a gente vive um dilema que é com relação à informação, ok? A gente tem informações muito fragmentadas. Então, quando você vê, às vezes, um pedacinho de informação, você toma aquilo como algo máximo. Então, só tomando cuidado com isso, porque às vezes alguém vê eu falando um pedacinho e pode interpretar ruim. Então, como aqui é uma live, tem gente que às vezes entra, que sai, que assiste um trechinho. Se você estiver me assistindo agora, eu, Inácio, né, sou fã das faculdades de farmácia. Eu adoro as faculdades de farmácia. Eu sou fissurado em ciência, tá? Eu tenho relação com faculdade, eu tenho relação com professores, porque eu amo aquilo ali. Eu sou professor, tá? Então eu sou fã da academia. Ok? Então, ponto final. Mas tem um detalhe. A nossa academia, ela é uma academia científica. E lá atrás, quando ela foi desenhada, gente, eu estudei numa faculdade que é a Faculdade de Farmácia de Ouro Preto. A Escola de Farmácia de Ouro Preto foi fundada em 1839. 1839. Ela é a mais antiga ou é uma das mais? É a mais. É a mais antiga da América Latina. É a mais antiga. Eu estudei praticamente, podemos falar, num museu. Literalmente no museu. E por que eu estou dizendo isso? Porque há muito tempo atrás, um farmacêutico, quando se formava, cara, ele era o doutor da cercania onde ele morava. E ele estava estudando, adquirindo conhecimento científico e tal. A nossa escola, aí falando da academia, da graduação, ela vem se moldando, mas não na velocidade da tecnologia. Aí é que está o ponto de virada. O que acontece? Eu tenho hoje uma escola de farmácia que procura se atualizar, mas as mudanças não são da noite para o dia, não acompanham o ganho da informação, tá legal? Então, eu tenho que aprovar isso, eu tenho que subir para o MEC, aguardar a aprovação, vir uma bancada para poder aprovar uma mudança pequena em uma cadeira, em uma disciplina. Então, a evolução da escola de farmácia, como qualquer outra faculdade, gente, é uma coisa delicada. Tá? Tem essa coisa do tempo. Você começa estudando, a vida está de um jeito. Se você olhar 3 anos atrás, ser farmacêutico no Brasil era de um jeito. Hoje já é outro. Hoje semana passada era de um jeito, né, cara? Começar a trabalhar em drogaria, se você não estiver ligado, já é outro. Então, se eu entrei na faculdade, eu nem saí da faculdade e a coisa já mudou. Mas a faculdade é a mesma. Então, nós temos, lembra disso, uma faculdade, antes de qualquer coisa, de ciências. E é aí que eu acho que está o pulo do gato. A ciência hoje, ela é acessada por isso aqui, ó. Significa o quê? Lá atrás, quem estudava muito e armazenava muito conhecimento, era um conhecimento ambulante. Isso era fantástico. Hoje, parte desse conhecimento está aqui. Então, a ciência que a faculdade ensina, ela não é um diferencial. Por isso que, às vezes, a faculdade tenta dar um tom mais de empregabilidade, que eu acho que foi isso que ele quis mencionar. As faculdades particulares, principalmente, elas dão esse tom de empregabilidade, mas elas dão esse tom através da ciência. A ciência não diferencia dos demais farmacêuticos. O que diferencia é comportamento, gestão, liderança, marketing, negociação, aplicado naquilo que você acredita que é bom para você. Ou seja, o nosso paciente hoje, antes de pisar na loja, ele já foi aqui, já consultou tudo. Ele sabe mais de interação se bobear do que eu com aquela prescrição que ele vai me surpreender. Ele vai me surpreender, mas ele já está todo respaldado. Então, é uma coisa, o lance da faculdade é interessante. Legal, cara, legal. Esse ponto da tecnologia é algo sensacional, né? Porque antigamente a gente falava dicionário Guanabara, né? Falava do BET e tal. Agora não, o cara pega ali o celular dele, olha tudo ali e vai embora, né? Os próprios sistemas têm bulário e tudo mais, mas não estão tão preparados quanto o Google, né? O Google, ele dá banho 10-0 hoje, o senhor Oráculo, né? A minha avó mesmo, quando ela vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que ela pede é a bula do medicamento. Você vê, né, cara? A minha avó, antes de comprar o medicamento, ela pede a bula. Porque daí ela pega a bula, ela vai direto nas letrinhas miúdas que estão nos efeitos adversos. E aí ela pega os efeitos adversos e isso eu não posso tomar. E aí, se convence ela a tomar, ela toma. No segundo dia, ela já fala, viu, eu tô sentindo aquilo ali. Eu falei que eu não podia tomar esse remédio. Então, a gente tem que estar muito à frente, muito ligado nesse negócio. Saber exatamente o que falar
Porque isso é se diferenciar, né? Isso é ter propriedade como farmacêutico ali no dia a dia da farmácia, e isso é fazer a farmácia ser mais valorizada, bem como o próprio profissional, né? E Inácio, antes de encerrar aqui, que o Insta tem esse negócio de só 1 hora, né? Se pudesse ser mais de 1 hora, acho que a gente ficava aqui o resto da tarde, mas ele deve estar próximo ali para derrubar a gente. Me conta uma coisa, você falou ali, diferenciação vai entrar na questão, ó, se bobear, passar mal com um copo d'água. É isso mesmo, Rodolfo. Ela é. Genérico com ela, nem pensar, cara. Genérico com ela é para guerra. Mas olha só, você falou que para se diferenciar a gente precisa do comportamento, a gente precisa da fala, a gente precisa do conhecimento, né? Então a gente precisa de atitudes, né? Para poder ter uma boa diferenciação e conhecimentos de marca. Me diz aí, cara, para a gente encerrar com chave de ouro, assim, qual você acredita que possa ser uma atitude, ou sei lá, 3 atitudes-chave para o cara se diferenciar no dia a dia ali da farmácia e ser um profissional diferenciado e ter uma farmácia diferenciada e aproveitar esse momento, né? Porque o bairro ele está sendo muito mais movimentado do que o centro agora. Legal. Uau, 3, vamos lá. 2 já chegaram. Vamos ver se a terceira chega, tá bom? Primeiro. Quem sabe faz ao vivo, Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Maravilha. Mas, cara, você começou a perguntar, a primeira coisa que me ocorre e eu passo por isso, tá bom? Farmacêutico tem um traço de ser um profissional e um estudante, lá atrás, quando entramos na faculdade, de uma pessoa que estuda mais do que a média das pessoas. Então, passar no vestibular de farmácia não é o vestibular mais fácil e sair também não é fácil. Eu posso dizer isso com propriedade, só com química orgânica, Edu, eu fiquei 5 períodos, só com uma cadeira. Então, só de química orgânica eu fiz um mestrado. Então, sair não é fácil. Isso exige muito da gente, isso exige muito estudo. Só que aí vem uma rasteira. Muitos farmacêuticos, às vezes, têm uma ideia e começam a estudar. Estudar é bom, se aprofundar é bom, mas espera estar perfeito para entrar em ação. Ou seja, eu preciso fazer 18 pós, eu preciso fazer um curso em Massachusetts, um outro em, sei lá, em Cambridge, e depois eu vou começar o meu consultório. Cara, não. Não. Vai ter muito mais, você vai ajudar muito mais pessoas se você entrar em ação e ter problema real para discutir. Eu vou citar aqui um MBA que eu fiz, tá bom? Fiz um MBA, isso, cara, 2011, sei lá, 2012, foi o primeiro MBA que eu fiz. Eu estava numa sala de umas 30 pessoas, MBA Gestão de Pessoas. Dessas 30, mais da metade, Edu, estavam ali buscando fazer um MBA para conseguir um emprego ou para conseguir sair da empresa que estavam, porque eles não estavam felizes com a empresa, eles estavam estudando para colocar no currículo. Olha isso, olha a loucura. Só que os caras não estavam com equipe. Significa o quê? Tudo eu via na teoria. Então eles estudavam teoria, o professor falando a teoria, aquilo não era aplicado, ou seja, para a maior parte, eu faço o MBA e eu saio daquele MBA com um diploma, mas eu não saio dali com o título, mas eu não saio dali com aplicabilidade. Para mim, eu acho que isso não fecha nem não paga nem a despesa do curso, normalmente são caros. Okay? Fora o tempo que você leva para poder fazer. Então, o que eu acredito entra em ação, começa a ter problema real, com problema real, começa a buscar solução para aquele problema real. Então, uma atitude para o farmacêutico a gente vai estudar, gente, infinitamente para o resto de nossas vidas. Mas não vamos esperar chegar num nível de perfeição para entrar em ação. Tá? Eu digo isso, sabe, de coração, porque muitas vezes eu vejo o pessoal me escrevendo, tirando dúvida comigo, pode ser em sala de treinamento, pode ser nos cursos. Normalmente a gente esbarra aí. Inácio, mas eu tenho que fazer primeiro a pós, eu tenho que fazer primeiro a outra pós e a outra... Cara, não, você tem que entrar em ação para você ter problema. Aí você leva o problema para pós, você vai saber como resolver o problema. Aí você volta para a sua realidade e aplica para ver se funciona. É mais ou menos isso. Então, acho que a primeira atitude não fique estudando muito, não. Faz. E o tempo está acabando. Jesus, amado. Então, a primeira é estude. A segunda encontre aquilo que mexe com você.
E quando você encontrar aquilo que mexe com você, publique. Publique. O que é publicar? Se você tem uma rede social, escreve. Farmacêutico especialista em oncologia. Farmacêutico especialista em recuperar a empresa. Farmacêutico especialista em diabetes. Escreve, fala isso para as pessoas. Né? Porque às vezes a gente tem um sonho, a gente tem uma ideia incrível, só que eu guardo essa ideia para mim. Então eu falo, cara, em abril eu vou fazer isso aqui. Aí chega abril e não rola de fazer. Adoro coração. Coração, quando vem, deixa a gente mais feliz. Ah lá, agora vem mais. Olha que beleza. Então, a gente chega em abril, não fiz o que eu tinha prometido, só que tem um lance. Eu não tinha verbalizado, não tinha falado para ninguém. Então, se eu falhar, eu falhei só comigo. E se eu falho só comigo e ninguém sabia, tá tudo certo. Porque o único que perdeu, olha isso, o único que perdeu fui eu. Então, entre em ação, tenha problemas, resolva os problemas, saiba aquilo que você mais gosta, aquilo que você é fissurado, e publique isso. Fale isso para todo mundo, fale no seu balcão, com seus amigos. Se você tiver rede social, fale. Tá bom? Quanto mais a gente se comprometer com as pessoas, quanto mais a gente se compromete com as pessoas, maiores são as chances de dar certo. E o Whindersson tá aí. Opa! Recuperar é comigo, Nassim. Show, Del. Abraço aí, meu irmão. Show. Yuri também. Helenilton Gomes, diretamente da Europa, lá. Deve estar na Irlanda uma hora dessa. Que massa, ó. Temos audiência internacional, então. O Yuri faz parte da equipe aqui, dos nossos consultores, show de bola, Yuri. Cara, assim, ó, eu acho que dessas três atitudes, acho que é fundamental, né? Acho que para qualquer um é a ação, né? Então, acho que essa ação aí, ela é o ponto de virada para qualquer profissional, né? Mais conhecimento que você tenha, se você não entrar em ação, sempre vai existir uma lacuna entre o seu conhecimento e o seu resultado, né? Que ela se chama, inclusive, a ação. Então, a falta de ação, não interessa que você sabe, né? O Falcone fala muito isso. Conhecimento por si só não gera valor, né? Você precisa entrar em ação. Ô, Inácio, vai, acho que o Insta vai derrubar a gente. Cara, agradecer você demais aí, foi muito legal poder bater esse papo, né? Eu acho que ontem a gente bateu um papinho lá e você deu ideia de fazer mais vezes, então, cara, sou super a favor aí, gostei muito da sua presença. Conta comigo se você precisar, obrigado mesmo aí por compartilhar seu conhecimento, compartilhar seu tempo com a gente, foi muito bom, tá? Obrigado mesmo. Obrigado a galera que está acompanhando a gente aí, mandando corações e tudo mais. E tamo junto, cara. Vamos embora juntos aí ajudar. Maravilha total. Valeu, Edu. Foi um prazer, uma honra, viu? Igualmente, cara. Valeu? Obrigado. Vou encerrar aqui no nosso Insta, então. E aí, um abraço, cara. Até mais. A gente vai se falando aí. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Abraço para vocês. E para você que estava aqui assistindo a nossa gravação... E aqui continuamos no... Estamos aqui no Zoom. Muito obrigado também por acompanhar a gente aqui. O Inácio, eu deixo isso aqui gravado também numa página, tá? Eu vou passar essa página para você, porque daí a galera pode consumir o conteúdo ali mesmo depois. Obrigado mais uma vez por poder estar com a gente aí. Eu que agradeço, Edu. E vou encerrar aqui a gravação. Valeu, galera. Muito obrigado.